o local que foi marcado no chão onde ela sempre pisava. Vamos focalizar esse local. Ela sempre pisava nesse local. Foi marcada a posição para não perder. E depois é que fez a obra, né? O vidente, Dr. Fausto, que era o dono da fazenda aqui, ele marcou esse lugar. Ela sempre pisava aqui. É um céu aberto, limpo. Não tinha essa construção dessa grutinha aqui. Né? Céu aberto. Apareceu na frente do céu. Não foi debaixo de uma pedra, não foi numa gruta, não foi numa igreja, não. Foi aqui, no templo. E esse local, parece que ela quer dizer que isso aqui aponta para o céu. Sempre ficava em pé aqui. Vamos desconfiar que é um caminho que leva até o céu. Uma visão, uma imagem do ponto do espaço onde ela mora. E ela foi clara nisso. Ela foi muito clara. Ela falou que tem uma pedra ali em cima chamada Cefas, que é uma pedra, caiu do espaço. Então é um meteoro. Tem uma pedra que caiu do lugar de onde ela vem e onde ela mora com o filho dela. A história moderna de hoje, que chama o céu, chama de espaço, é um espaço. Essa história foi avisada por Jesus. Eu estou indo, mas eu volto. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Então, o que aconteceu naquela época está sendo revisado agora, revisto, reentendido, que é uma coisa nova, que é a vida no espaço. E Nossa Senhora falou aqui para todo mundo, tinha muita gente aqui, esse morro estava cheio, tinha 20 mil pessoas aí em cima, não tinha essas árvores não, era pasto. Então ia gente até lá no alto, você não consegue imaginar, 20 mil pessoas espalhadas aí pelo chão. E ela fez uma revelação, ela falou assim, não, o mundo não vai acabar no ano 2000. Todo mundo falava, o mundo vai acabar em 2000, o mundo não vai acabar em 2000. Porque ela falou que o homem, antes da luz da Terra acabar, porque o Sol acaba talvez dentro de 1 milhão, 2 milhões de anos, ou 3 ou 4 milhões, porque o Sol acaba, mas o homem vai migrar para outros mundos. Palavra clara, não é conversa, não é uma parábola, não é uma invenção, não. O homem vai migrar para outros mundos. O homem é o plano de Deus, nós não vamos ser extintos, nós não vamos acabar. O plano de Deus somos nós, esse bichinho que Deus colocou alma e colocou inteligência. Esse é o plano de Deus. Ela veio modernizar esses conhecimentos todos e ela precisa ser investigada. Nossa Senhora de Natividade é absolutamente verdadeira, mas você tem que acreditar e começar a desconfiar. Por quê? Será que é? Vamos investigar? Vamos estudar isso? Ela deixou as pistas. Ela mostrou esse ponto. Esse ponto é um caminho para o céu. Esse ponto é um caminho para o céu. Por que ela apareceu só nesse lugar? Ela sumia e voltava, ela voltava sempre nesse lugar. 1 ano depois ela voltou nesse lugar. 10 anos depois ela voltou, sempre marcou. Aí o lugar já estava marcado. Porque ela quer dizer alguma coisa. Nada dela, nenhum gesto pode ser deixado sem observação e sem uma curiosidade. Por que a posição das mãos dela eram assim? Era a mão direita por baixo e a mão esquerda em cima. Olha lá, mão direita por baixo, mão esquerda em cima. Quando ela falou para o Fausto estava correndo, estava assustado, teve medo, teve susto, teve pavor, porque foi quando ele viu uma mulher estranha na frente dele. Ele estava ajoelhado aqui, ó, lavando o rosto até um dia quente, eram umas 4 horas da tarde, tirando o suor do rosto e bebendo a água geladinha da valeta, que eles tinham acabado de limpar a valeta com enxada para levar a água lá para o curral. Na hora que ele levantou a cara de perto da água, que o olho limpou os olhos, porque ele estava todo molhado, o rosto todo molhado, limpou, tinha uma mulher parada na frente dele, com uma roupa estranha, uma mulher. Mas se ele estava ali sozinho, não tinha ninguém, como é que aparece uma mulher? Aí ele ficou apavorado, saiu correndo, ela falou, espere, volte, não vai embora, não fuja, não saia. Não. Ela pediu a ele para ele não ir embora. Isso foi uma coisa muito interessante. E depois ela volta.
a posição das mãos, quando ele foi obedecer a ela, ela disse, põe as suas mãos como estão as minhas, dentro dessa água, e nesse ponto aqui, ó, põe dentro dessa água aqui, que eu estou mostrando aqui, estou falando, dentro dessa água, põe as suas mãos como estão. Na hora que ele juntou uma mão na outra, exatamente igual a mão dela, está ali em cima, a mão direita para cima, embaixo, e a outra virada para baixo, a mão esquerda em cima. E apareceu uma pedra na mão dele e ela foi e desapareceu. E as pessoas que estavam com ele viram aquilo. São mensagens, por que essa pedra? Qual a importância dessa pedra? Que pedra é essa que ela deixa? É uma prova da existência dela. Mas por que ela deixa essa pedra? Por que ela fala várias vezes para não dividir a pedra, não cortar a pedra? Porque ela sabia que ele ia querer dividir para levar para fazer um exame. E ele levou a pedra no rio e avisou lá o especialista em pedra, falou para ele, não tira pedaço, não corta, não mexe, não tira pedaço. Uma coisa interessante, para ele não fazer isso. E por que ela tinha os pés dourados e as mãos douradas? Que interesse teria a nossa preocupação em descobrir isso? Por que pés e mãos douradas? E eu tenho a minha desconfiança. Eu desconfio. Por quê? Ela é um fenômeno espacial. Ela precisa dessas pés e mãos douradas para ela formar a figura dela, para ela se reconstituir. Ela aparece, ela some, ela aparece, ela some. Por que o pé dela estava em cima da água, mas não sujou a água? Porque vinha um homem ali, ó, por essa valeta aqui, ó, era o empregado do Fausto, e quando ele estava quase chegando perto dela, que ele ia bater nela, coisa de 1 metro dela. O Fausto falou para ele, para que você vai bater nela, ela está aí na sua frente. Aí ela pegou e disse, parece que ela disse essa frase, né? Eu volto. E foi depois, voltou. Voltou 2, 3 meses depois, foi quando ele estava aqui e ela ditou uma mensagem para ele e deixou a pedra na mão dele. Então esse homem ia bater nela. Se ela tivesse pisando na terra da valeta, que era um barro fresquinho, porque eles tinham acabado de cortar a valeta, se ela estivesse pisando, tinha marca de barro vermelho correndo pela valeta e ele ia ver, falou, não estou vendo ninguém. Mas estou vendo a marca de um pé ali, tem 2 pés ali, e não tinha marca de pé nenhum. A água era clara, limpa, e ela não sujou a água. A água desceu limpinha e ele vinha batendo nela, procurando um sinal, mas não teve um sinal. Nem água suja não tinha. Ela estava pisando em cima da água. A água, eu desconfio que a água é para fazer contato elétrico no pé de metal. Nos pés de metal. Que pode ser um ouro, pode ser uma pintura de uma liga amarela qualquer, mas era assim que era. Aí depois ela fala, eu me despedi em Éfeso, a primeira vez, e aqui é a segunda e última vez. Por que lá em Éfeso tinha uma imagem que estava com os pés e as mãos roubadas? Em Éfeso tinham roubado os pés e as mãos. Por que tinham roubado lá? Acharam lá depois dos terremotos, tinha uma imagem lá. E os católicos lá sabiam que era Nossa Senhora, porque morava uma comunidade de cristão católico lá do tempo de Cristo, morava lá em Éfeso, no pé dessa montanha. Então é uma coisa interessante, lá tinha pé e mão dourada, aqui também tinha. Então a ligação é muito forte, a aparição dela, as palavras dela, a explicação dela. Vamos dar importância a isso. Ela é espacial, ela é reveladora, ela é verdadeira e nós temos que investigar. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.